Olá, queridos. Bom dia. Amém, graça e paz. Estou eu de volta aqui, viu? Como eu falei no vídeo anterior, né? Esse é o segundo vídeo do dia. Então, temos estudado sobre esse texto de Marcos capítulo 4, falando sobre propósito, objetivo, na verdade, sobre a declaração que Jesus fez, né? Passemos para outra margem. Então, nós temos realmente meditado sobre isso, que é dele que deve vir as propostas, né? Essas propostas. A palavra diz que em Hebreus capítulo 12 que nós temos uma carreira que nos está proposta, que nós devemos correr essa carreira que nos está proposta. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém? Nesse vídeo, então, se essa é a primeira vez que você está aqui, passando por aqui, Deus abençoe a sua vida, obrigado. Amém? Eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever, não é? De deixar acionar os sininhos e deixar o seu joinha, amém? Você que já é inscrito no canal, querido, eu peço que você não esqueça de dar o seu like, amém? Deixar o seu joinha, porque isso é importante, amém? Não apenas assista, se esse vídeo, se essa palavra trouxe, foi relevante para você, foi algo que te abençoou, então peço que você faça assim, amém? Então, sem mais delongas, vamos ao texto e à palavra de Deus, amém? Então, deixa eu colocar para vocês aí o texto da palavra, só um minutinho, pronto, tá aí. Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus disse, né? Naquele dia, sendo tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Amém? Então, Jesus foi quem disse, amém? Jesus é aquele que deve dizer para nós. Então, eles só saíram após a palavra, o comando ser dado. Amém? Então, tenha cuidado com certas iniciativas. Tenha cuidado com isso. É bom, sabe? Mas tem pessoas que elas são muito rápidas, elas não têm uma constância, elas mudam muito facilmente. Então, quero falar nesse vídeo sobre isso, mas deixa eu colocar outro texto para vocês, só um minutinho, eu acabei citando ele no início, Hebreus, livro de Hebreus, amém? O escritor aos Hebreus, ele fala algo aqui, muito, muito importante, amém? Hebreus capítulo 12, no versículo 1, deixa só um minutinho, Deus seja louvado. Pronto, vai aparecer para você aí. Olha só, queridos, portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala comigo, carreira que nos está proposta. Então não é imposta, amém? Mas ele fala de coisas que nós devemos fazer, não é? Para correr essa carreira, né? É uma carreira que é proposta, ou seja, o Senhor ele não nos impõe a sua vontade, ele tem a sua vontade, mas ele não impõe de goela abaixo, ao ponto de você não ter escolha, você vai fazer aquilo que você assim desejar. No vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu falei um pouquinho sobre essa questão da vontade, amém? O quanto você realmente quer fazer algo. Então, se você realmente quer, vai exigir de você uma vontade, não é, maior. Então, se alguém, por exemplo, se alguém não pensa que isso é relevante, é claro que é. Então, por exemplo, se alguém tem o desejo de emagrecer, não é? Então ela tem que ter mais vontade pelo desejo de emagrecer do que pelo desejo de comer as guloseimas que engorda. Então, você percebe que existe dois desejos. Um desejo vem pelo alimento, não é, os bolos e assim por diante. Existe outro desejo que é o desejo de emagrecer. Quando esse desejo de emagrecer está mais fraco, embora ele exista, é por isso que muitas pessoas ainda continuam desejando emagrecer, mas o desejo de comer ou o outro desejo não é mais forte, se alimentar com guloseimas. Então o que precisa ser feito? Esse desejo aqui precisa enfraquecer e esse crescer. Então, o desejo para fazer o que você deseja, se propõe, tem que ser maior.
Então isso é importante você entender, amém? Para fazer a vontade de Deus não é diferente. Então é importante você entender que para fazer a vontade de Deus é preciso desejar fazer. Amém? É necessário desejar fazer. Então, o objetivo é de falar sobre essa carreira que nos está proposta nesse vídeo e também falar sobre aquilo que nós precisamos ter cuidado ao iniciar, né? Quando nós iniciamos essa travessia, como os discípulos fizeram, né? Quando eles entraram no barco, uma tempestade no lago se levantou. Amém, queridos? E eu quero falar sobre foco nesse vídeo, eu quero falar sobre o cuidado com distrações nesse vídeo. Sabe, é muito comum as pessoas, quando elas iniciam um projeto, elas iniciam uma caminhada, e as dificuldades, elas surgem, muitas pessoas param, né? Muitas pessoas, e algumas delas até retrocedem. Algumas pessoas até interpretam assim, bom, se eu estou indo e se surgir uma tempestade, um problema, uma adversidade, então eu devo voltar. Porque a vontade de Deus não vai ter tempestade. Quando alguém está na vontade, no centro da vontade de Deus, ele não vai ter que lutar. Ele não vai ter que enfrentar a adversidade. Quando alguém está fazendo a vontade de Deus, tudo dá certo. Quando alguma coisa não dá certo, é porque a pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Querido, se você pensa assim, isso não tem base bíblica. Não existe nenhum lugar onde esse pensamento ele se sustente pela palavra de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu pergunto, e Jesus estava ou não estava fazendo a vontade de Deus? E Jesus, ele estava ou não estava no centro da vontade de Deus? Se Jesus estava no centro da vontade de Deus, por que a tempestade se levantou? Porque nós temos um adversário, muitas coisas podem surgir. E nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Se você pensa que tudo que acontece na sua vida, existe aquelas pessoas que dizem, Deus está no controle. Bem, isso é verdade e não é. Não dá tempo da gente falar tudo aqui. Mas eu pergunto, se Deus está no controle como algumas pessoas dizem, eu pergunto, e essa tempestade aí que surgiu? Amém? O que você me diz sobre essa tempestade? Era de Deus ou não era? Se essa tempestade era de Deus, foi Deus que enviou, porque é a natureza, então a natureza foi criada por Deus, então tem que ser de Deus, será? Então, se era de Deus, por que Jesus repreendeu a tempestade? Mandou o vento se aquietar e se acalmar. Então, Jesus estava desfazendo o que Deus estava fazendo. Entende isso? Coisas ruins acontecem, querido. Nós estamos no mundo e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, nós estamos num território hostil à nossa fé, ao nosso servir a Deus. Existem tanto pessoas como inimigos espirituais que vão se levantar contra a nossa vida. Amém? Eles vão vir contra a nossa vida. Então nem sempre Deus está no meio dessas coisas. Pelo contrário, isso é o inimigo. Mas enfim, não dá tempo para a gente falar tudo. Eu quero nesse vídeo me concentrar, querido. E eu, em nome de Jesus, pretendo compartilhar isso, porque eu quero durante a semana finalizar, amém? Eu pelo menos pretendo falar as últimas coisas durante essa semana. Algumas pessoas, elas, no lugar delas focarem no objetivo, elas mudam o foco e começam a olhar para a tempestade, para o que está à sua volta. No lugar dela se concentrar no ponto que ela quer chegar, ela começa a se deter naquilo que está acontecendo, não é? E elas começam muitas vezes a se perguntar, afinal, querem entender coisas que não cabem. Afinal de contas, o que significa essa tempestade, meu Deus, não é? Afinal de contas, por que disso, por que daquilo? E às vezes ficam tentando encontrar culpa. Eu acho é porque eu não tenho orado o suficiente, essa tempestade se levantou porque isso aqui. E as pessoas começam a conjecturar coisas em cima daquilo que apenas estão analisando. Querido, essa tempestade do texto que nós estamos lendo, né, se levantou. Não foi porque Jesus estava fora da vontade de Deus, não foi porque Jesus estava fazendo a coisa errada, porque ele deixou de orar o suficiente, não era culpa de ninguém. Então não fica
tentando encontrar culpado, não fique tentando encontrar, sabe, razão das coisas, não fica querendo entender, apenas não tire os olhos do lugar que você quer. Mantenha os olhos no lugar que você se propôs antes de você dar início a esse projeto. Sabe, não tire os olhos dali, resolve o que precisa ser resolvido, né? Alguma coisa ali que é necessária, mas mantenha os olhos no lugar, sabe? Não se distrai, não fica disperso. O objetivo desse vídeo é falar sobre essa questão da distração. As pessoas andam muito distraídas, facilmente rouba a atenção dela. Algo com muita facilidade tira os olhos dela do seu propósito, do seu objetivo, né? Tem um texto que eu gosto muito, né, lá em Mateus capítulo 14, onde fala que Jesus andou por sobre as águas. E não apenas Jesus andou por sobre as águas, Pedro também andou por sobre as águas. Eu vou colocar para você, porque pode ser que nem esse texto nem não seja foi muito familiar para todo mundo. Amém? Mateus capítulo 14, deixa eu encontrar aqui rapidinho. Amém? É um texto que eu ministro muito sobre essa passagem, né? Já foi tema de muitas ministrações, né? Enfim, glória a Deus. Olha só, tá aí para vocês. Versículo 22 do capítulo 14 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E lá estava ele só. Versículo 24: Entretanto, o barco estava muito longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram em fantasma. Mas imediatamente Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Versículo 28, ok? Manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro disse isso. E Jesus disse: Vem. Amém? E Pedro, descendo do barco, começou a andar, né? Andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 diz: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. Amém? E prontamente Jesus estendeu a mão, né? Tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiu ambos para o barco e cessou o vento, né? E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então, gente, eu quero que você atente para isso aqui. Deus seja louvado. Versículo 30. Reparando, porém, teve medo. Isso aqui é uma distração. Isso aí é tirar os olhos do lugar e colocar em outras coisas. Sabe? E colocar os olhos em cima de suposições, em cima de ideias, sabe? O que muitas pessoas fazem. E por conta disso elas deixam de andar, elas deixam de trilhar o caminho, elas se sentem, não convidadas a parar. Então, assim, eu sei, queridos, num vídeo desse não dá para falar tudo, amém? Eu sei que existem alguns momentos que você tem que parar e analisar a sua trajetória. A Bíblia diz que nós devemos, cada um deve examinar a si mesmo. Paulo falando isso em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a ceia, não é? O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Então nós precisamos parar sim para examinar, nos examinar, verificar: será que eu estou fazendo alguma coisa que não deveria, ou vice-versa, ou tenho feito alguma coisa ou eu não tenho feito o que deveria fazer, amém? Mas isso é outro momento. O que eu quero dizer é que tenha cuidado para você não se distrair ao ponto de parar de andar, de seguir aquilo que você se propôs. Tenha cuidado para você não interpretar a vontade de Deus pelas circunstâncias. Então, se os discípulos, voltando ao texto de Marcos capítulo 4, né? Se os discípulos fossem interpretar, na verdade eles fizeram isso, né? Eles interpretaram-lhe a vontade de Deus ou o amor de Jesus pelas circunstâncias. Eles disseram: não te importa que pereçamos? Tem pessoas que elas pensam assim: não, se for a tempestade se levantou, então é porque não é da vontade de Deus.
né? Ou então, se está tudo bem é porque é da vontade de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente não deve interpretar dessa forma. A forma de nós interpretarmos a vontade de Deus é se existe uma palavra. Deus falou alguma coisa sobre você, sobre isso? Porque para a travessia, Jesus disse, passemos para outra margem. Então, o que era a vontade de Deus? Chegar na outra margem. Então, a tempestade ali significava, era um empecilho, um inimigo para ele chegar a outra margem. E não ficar dizendo o seguinte, Deus disse que eu passasse daqui e fosse para outro lugar, mas se levantou a tempestade. Deus, e agora? Não. Se Deus disse, passemos para outra margem, a palavra de Deus continua. Ele não altera o que os seus lábios proferiram, ele disse. Amém? Ele diz que ele não alteraria o que os seus lábios proferissem. Amém? O próprio Senhor Jesus disse que as palavras dele nunca passarão. Céus e terras passarão, mas aquilo que ele disse não passará. Então, Deus ele não é uma pessoa como muitos de nós somos, assim, passivos de mudança. Somos muito rápidos. Não é? Queremos uma coisa hoje, estamos aí empolgados, mas amanhã já mudamos. Por que você mudou? É porque eu fui seguir nessa direção e as dificuldades se levantaram, eu tive muito problema, as pessoas não me receberam, as pessoas isso, as pessoas aquilo, eu não tive o apoio que eu esperava ter, e isso, aquilo, outro. Não muda, continua. A palavra de Deus continua. Amém? Ele continua com a mesma intenção, porque a intenção de Deus é demonstrada, revelada principalmente, número um, pela sua palavra. O que Deus disse, ou o que Deus tem dito sobre essa circunstância. Rapaz, apareceu uma circunstância, uma doença surgiu, acho que Deus está querendo me levar. Peraí, como assim Deus está querendo te levar com a doença? Se a palavra de Deus diz que Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades. Não são as circunstâncias que nos mostram qual é a vontade de Deus, queridos, é a palavra. Então tenha cuidado para você não se distrair, assim como Pedro fez. Pedro tirou os olhos de onde? Da palavra de Jesus e colocou na circunstância, colocou no vento, colocou olhando, começou a olhar para as ondas, começou a meditar no que estava acontecendo ao seu redor, e isso fez ele o quê? Começar a afundar. Então, quando nós tiramos os olhos da palavra e colocamos ao nosso redor, nós começamos a ter esse mesmo resultado, começamos a afundar. Então não se distraia, querido. Não se distraia, não se fique disperso. Sabe, mantenha o foco, não é? Mantenha foco. Não sei se você já viu o símbolo do foco. Foco é algo quando tudo é concentrado por um ponto, né? Então assim, ali se você pega uma lupa, né? Eu vou pegar aqui uma folha de papel aqui como exemplo aqui. Você está vendo a folha de papel? Pronto. Digamos que essa folha de papel, e você já deve ter visto isso, né, em alguma imagem, algum vídeo, e você coloca uma lupa aqui em cima, né? É claro, quando tem o sol, então aquela lupa, né, ela consegue emitir um raio que pega fogo o papel, queima papel, qualquer outra coisa. Por quê? Porque os raios solares estão dispersos, não é? Por todo lugar, mas a lupa ela consegue, não é, direcionar o raio para um único ponto. E isso significa força. Amém? Concentração de força no único ponto. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Tenha cuidado com as distrações, tenha cuidado para não ficar uma mente muito distraída. Ora você pensa uma coisa, ora você pensa outra, ora você tem um propósito, ora você pensa em outra coisa. E sabe, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com essas. Sabe, tem pessoas que se dispersam muito facilmente. A mente, ela tem muitas coisas, ela pensa em muitas coisas, não tem foco, não tem objetivo, eles não se concentram, né? Eu estava vendo algumas propagandas e uma delas é com respeito às pessoas ensinando a ler. Pode uma coisa dessa? Né? Pode uma coisa dessa, as pessoas ensinando a ler. Aí eu parei para assistir um curso, não é? Ensinando como ler. Aí eu parei e disse, gente, deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu sei ler. Mas só que o que ele estava falando nesse curso, querido, não é ler
como você está vendo, mas é reter alguma coisa, é você ler e reter. E ele fala, né, lá no curso que o maior inimigo das pessoas de lerem algo, estar lendo um texto, um livro, alguma coisa, não é, e não reter nada, reter quase nada, o maior inimigo é a distração. Uma mente que não tem foco, uma mente que não tem concentração, eles não se concentram no que estão fazendo. Eles estão lendo aqui, mas a mente está pensando em outra coisa. De repente eles param e ficam pensando em outra coisa. Aí volta de novo, aí voltam. Então esse tipo de atitude, querido, é o que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Amém? Tenha cuidado. Ah, a tempestade se levantou. Os discípulos, e agora? E agora? Ei, se acalme, se segura no barco. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que nós vamos chegar no outro lado, porque Jesus disse, passemos para outra margem. Então, mantenha a tua mente, os teus olhos nesse ponto. Esquece, não é? Ah, e as tempestades, nem que for a nado, meu irmão, nem que essa tempestade realmente destrua esse barco, eu estou, amém, imaginando o que os discípulos poderiam naquele momento pensar. Não importa se esse barco vai ser destruído, o importante é que eu vou chegar no outro lado, porque Jesus diz, passemos para outra margem. Eu vou chegar no outro lado, não importa. Se vai ser dentro desse barco, se vai ser em cima de um peixe, mas eu vou chegar no outro lado. Mantenha o teu foco no propósito. Não importa como vai acontecer, as pessoas se detêm em saber como vai acontecer. Jesus disse apenas, passemos para outra margem. E é isso que vai acontecer. Se ele deu uma palavra para você, mantenha os teus olhos nisso. Amém? Mantenha os teus olhos nisso. Depois nós falaremos mais sobre essa atitude de Jesus, não é? Aonde a palavra de Jesus é dirigida. Amém? Como nós podemos nos apropriar mais da palavra do Senhor e realmente crescer nessa atitude de usufruir daquilo que Jesus disse. Amém? Então, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, não é? Que Deus abençoe sua vida. Estou finalizando. Quero pedir para você não se esquecer de se inscrever, amém? Deixar o seu joinha e compartilhar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até logo mais. Fica na paz.